Olá, amigo das artes, parceiros educadores, eu sou Carla Calindra e o assunto de hoje é 2D, 3D, 4D, quantas dimensões tem a arte? Sou artista, educadora e estou aqui para compartilhar um pouquinho do meu universo com vocês. Tem muita gente que se dedica à tecnologia da educação e como um amigo, o José Roig, que viaja aí pelo Brasil, dando palestras e cursos de capacitação para professores, para falar um pouco da tecnologia dentro de sala de aula, do uso da internet, do uso de vídeos, e ele criou um site muito legal chamado Educatube. Eu recomendo a vocês, tem vídeos preciosos lá. A sala de aula às vezes exige da gente muito mais a tecnologia da criatividade do que a tecnologia disponível no mundo. Então eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho uma experiência sobre a máxima popular que a necessidade é a mãe da criatividade. E é mesmo. O nosso horário é bem reduzido. Às vezes você tem uma turma de 30 alunos para dar aula em 30 minutos. Quer dizer, você não tem 1 minuto de atenção para dar para cada aluno. Então a realidade está longe de ser o ideal para a gente passar, né, tudo que a gente estuda, tudo que a gente pesquisa, mas enfim, a gente tem que lidar com o que tem para hoje. Então como é que você pega crianças, jovens, que estão totalmente antenados e é internet, é tablet, é celular, sabe? Tudo deles tem uma velocidade, tem um colorido, tem um movimento que às vezes a aula não tem. Então como é que você pega, pensa, capta esse aluno para a informação que você tem que passar, né? A informação que você considera importante e pertinente para a formação daquela criança. Então eu tive uma experiência de querer dar aula para as crianças de circo. E como é que você dá circo sem movimento, né? Como é que você dá um circo parado? Muitas crianças não têm a experiência de ir no circo. Mesmo crianças assim de classe média e classe média alta, que a questão financeira não seria, né, o fator decisivo na questão da família, levar ao circo ou não, mas muitas crianças não têm a experiência do circo. E o circo é um ambiente riquíssimo quando se fala de arte, de cultura, de comunidade, de sociedade. Não pode ser um assunto que não será abordado ao longo do ano. Então, quando a gente fala de circo, a gente fala de movimento, a gente fala da criança se expandir, da criança se encantar, da criança perceber limites do corpo, limites do trato com o outro, das relações. Então o circo aborda de uma forma muito profunda várias questões super importantes para a formação da pessoa. E isso na primeira infância, então, é incrível. E aí você faz o quê para dar aula em meia hora? Bom, então é aí que a gente entra no assunto 2D, 3D, 4D. Bom, a gente vive no mundo 3D, né? A gente tem 3 dimensões e nos movemos nisto. Só que as crianças, eles têm um 3D frenético, assim, né? Porque tudo se move, e tem som, e tem movimento, e tem raciocínio embutido, que é o mundo do cinema, da televisão, né? da internet. Então, é movimento demais pra gente com argumento de menos, que seria o padrão de material 2D, né? Que é o livro, que é a pintura, que são os materiais que às vezes você tem disponível, porque não existe possibilidade naquele momento de você usar o corpo. E aí qual é o argumento interessante? Se você está na 3D e você tem que usar o 2D, o negócio é você ir de encontro ao 4D, a 4ª dimensão. É você ir de encontro à 5ª, à 6ª, à 8ª dimensão da imaginação, sabe? Dessa ilha que a gente tem na cabeça e de coisas maravilhosas que a gente consegue pensar
e de emoções maravilhosas que a gente consegue formar quando a gente imagina, quando a gente vai junto na história, sabe? Quando a gente cria uma unidade naquele momento em que você está passando alguma coisa. E não tem educação sem afeto, sabe? Não tem interesse sem afeto. Você tem interesse por aquilo que te afeta, né? E é bom que o interesse seja positivo, seja amoroso, seja dinâmico, para que o afeto não se torne um desafeto, né? Quanta gente aí tem bloqueio de aprender uma língua, de aprender matemática, de aprender qualquer matéria, porque houve um momento, houve uma experiência, houve um período de experiências em que a pessoa relacionou aquela informação ao desafeto, né? A experiência que não foi legal, que não captou, que não cativou. Então essa questão de você cativar na aula, nossa, às vezes é muito mais importante do que todo aquele aparato midiático, tecnológico de você passar o conteúdo. Então eu vou dividir aqui com vocês uma experiência desse 2D, 3D, 4D. Então estou eu aqui no 3D e na falta, né, de poder usar o corpo, na falta de poder usar a tecnologia disponível na escola, eu peguei essa figura aqui, que eu acho que todo mundo está conseguindo ver, né? É o coelhinho, né? E essa figura aqui reza a lenda que é um desenho feito na Idade Média. Só que essa figura tem uma questão curiosa. E para eu lidar com as crianças nessa questão curiosa, a gente vai para essa questão da imaginação, do 4D. Então eu fui, recortei numa cartolininha preta, uma cartolinha, peguei a rebarba do próprio papel branco que eu fiz esse coelho e botei a tira da cartolinha. E aí você chega para as crianças, mostra essa figura e pergunta para eles o que é. Ok, é um coelho. E aí o coelho, tradicionalmente no circo, vai para onde, né? Vai para dentro da cartola ou sai dela. Toda criança, mesmo aquelas que não frequentaram o circo, costumam ter essa informação. Então também é importante que a gente passe informações novas, ancoradas numa experiência, numa informação que a criança já tenha, porque aí ela tem um ponto de partida, sabe? É como se ela fosse colocar os tijolinhos que você traz de novidade, de informação, em cima de um alicerce que já foi construído, né? Não é uma parede solta em cima do nada. Então você sempre tem que partir de um ponto de ancoragem. Então eu perguntei para as crianças o que o coelhinho faz, né, dentro da cartola, e pelo menos alguns vão dizer: ah, tia, eu tenho um mágico que tira o coelhinho de dentro da cartola. Então vamos lá. Vocês querem que o coelho saia da cartola? Claro que eles querem que o coelho saia da cartola. E aí você entra, né, nas palavras mágicas. Então vocês vão ter que falar comigo. Alakazam, alakazim, pode pirlim pim pim, abracadabra. Enfim, inventa a palavra que você quiser ou pesquisa uma palavra que de qualquer forma eles já estão treinando um trava-língua, porque nem todos conseguem falar essas palavras, então já é um exercício legal, bacana, eles se divertem bastante. E, ah, tia, tira o coelho da cartola. Não, vocês vão ter que fazer a mágica comigo, senão o coelho não sai, ele fica com medo de ver vocês. Vamos lá, vamos fazer o coelho saber que todo mundo quer que ele venha, porque ele vai vencer assim a timidez, né, e vai aparecer na cartola. Então a criançada fala, né? Você fala, eles repetem, alakazam, alakazim, abracadabra, pode pilim pim pim. E você vai e tira o coelho da cartola. Opa! É um alvoroço. É uma coisa muito legal. Sabe? Tia, virou um pato. Mas tia, era um coelho. Mas tia, mas tia, mas tia. Então você fala: opa, então aconteceu uma mágica, peraí, vamos fazer essa mágica de novo, porque a gente tem que aprender a fazer mágica com mágico. Então você vai lá e coloca de novo o elemento dentro da cartola e pede para que eles falem as palavras. Provavelmente um ou outro que vai lembrar a palavra. E aí você volta, né, a questão da repetição, né, para você gravar o conteúdo. Você volta e eles vão falar abracadabra, alakazam, alakazim do jeito deles.
né? Pode pirlim-pim-pim, e aí você vai e tira o coelho da cartola. Então, essa figura da Idade Média, reza a lenda, que tem só esse jogo aqui, pode trazer tanta coisa de experiência, porque a imaginação, sabe, a surpresa, o inusitado, enfim, é importante que a gente que trabalha com arte sempre suscite no outro experiências que tiram daquela realidade, daquele cotidiano. Porque a arte faz isso com a gente, né? Tira a gente do nosso estado, o modo padrão, sabe? Ou o que é tão comum hoje em dia, o piloto automático. Então tá aqui, né? A nossa cartolinha, o nosso coelhinho que vira pato, que vira coelho, e que pode trazer para você aí, talvez agora no mês de março, né? Iniciando as aulas depois do carnaval. O dia 15 de março, né, é considerado o dia do circo, dia 27 de março também. Então eu espero que vocês possam aproveitar essa informação que eu compartilhei agora, que não é grandes coisas, que não é, nossa, ó, que ideia maravilhosa, é o Einstein, é o Darwin. Não, não é. Sou eu, Carla Calindra, que trouxe um pouquinho desse pedacinho desse meu universo para vocês. Espero que a gente possa trocar uma ideia. E por hoje é isso, e até a próxima!